graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao livro Quando a Presença Enche a Sua Casa. Nós estamos hoje no capítulo 4, amém? Ontem nós fomos para a igreja, eu, minha esposa e meus filhos, nós fomos para a igreja Bueno, assistir o pastor Luiz, como foi poderoso. Ontem aconteceu um terrível acidente na igreja, caiu o teto da igreja do Praça da Bíblia e infelizmente perdemos o prédio, mas graças a Deus nenhuma vida foi perdida, irmãos, sabe? Teve um rapaz que machucou, mas nada sério, levou uma pancada na cabeça, teve que ir para o hospital só para dar uma análise, mas está tudo bem. Então Deus nos abençoa, irmãos. E sabe o que é o melhor? Ontem todas as redes televisivas de Goiânia transmitiu sobre a videira, nisso o prédio do Bueno ontem se encheu, irmãos, com as pessoas, sabe, para dar o apoio ao pastor, e foi maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Bom, hoje a palavra se chama O Segredo da Liderança Masculina, irmãos. A ordem de Deus é que o marido deve amar a sua esposa, do mesmo modo que Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja. Mas como que é que Cristo amou a igreja, né? Ele se entregou por ela. O amor é sacrificial. Para uma mulher, é fácil se submeter a um homem que se sacrifica por ela, que se entrega por amor a ela, né? Lá em Provérbios capítulo 19, verso 22, fala assim: o que torna agradável o homem é sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Né? Torna um homem atraente para a mulher é seu amor afetuoso, eterno. O que torna o homem realmente atraente não são seus músculos, mas a sua gentileza e bondade. Amém, irmãos? Eu lembro disso quando eu conheci minha esposa, né? Eu era muito magrinho, mais magrinho que sou hoje, mas pela minha entrega total a ela, minha gentileza, sabe? Deus me deu a bênção de conquistá-la, amém? Bom, o que significa de uma forma prática amar a esposa como Cristo amou a igreja? Creio que o próprio texto nos dá a explicação. Marido e mulher não devem ficar lembrando um do outro da obrigação de cada um. O que honra o Senhor é saber que a minha parte, eu vou cumprir a minha parte e vou crer que Deus vai transformar o meu cônjuge. Ame a sua esposa primeiro e então Deus vai mudá-la. Submeta-se a seu marido primeiro e assim Deus vai transformá-lo. Amém? Por que muitos casamentos não desfrutam do favor? Porque os cônjuges estão sempre reivindicando coisas um do outro. Quem reivindica o faz porque acha que merece um cônjuge melhor. Quem tem justiça própria sempre reivindica, mas quem é humilde simplesmente pede. Amém, irmãos? Você pode ter um casamento na lei ou um casamento na graça. O casamento na lei é cheio de demandas, cobrança e exigência, pois é isso que a lei produz. Mas o casamento da graça é cheio de perdão e suprimento, pois é isso que a graça faz. Amém? Aí ele nos amou e se entregou. Podemos dizer aqui os 3 tempos do amor do Senhor pela igreja. No passado ele amou e se entregou por ela. No presente ele está purificando e santificando por meio da lavagem da água da palavra. No futuro ele vai apresentar isso à igreja gloriosa. Amém, irmãos? Como é maravilhoso, né? Nenhum marido precisa se esforçar para amar sua esposa que não é amável. Paulo está dizendo que ele deve parar, meditar no quanto é amado por Cristo, e enquanto medita nesse amor, será cheio de amor para sua esposa. Você só pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja se você próprio, como igreja, sentir o quanto é amado pelo Senhor. Tudo vai se tornar uma resposta a esse amor. Amém? Creia nisso. Ele nos amou, por isso nos lava com a palavra. A palavra que é rema, que significa a palavra falada. A maneira como Cristo demonstra o seu amor é falando conosco. A obra de Cristo é falar conosco para nos santificar. Ele não fala conosco para nos acusar ou nos sentirmos sujos. Antes ele fala para nos purificar. Irmãos, homens, falem para a esposa o quanto vocês a amam, né? Deve ser complicado para um homem falar isso, né? Muitas vezes
O homem fala assim, não, mas eu já falei para ela há 20 anos atrás que eu amo, não preciso ficar falando todo tempo. Precisa, irmãos, sabe? A mulher fala em média 20 mil palavras por dia, enquanto o homem fala apenas 7 mil. O homem gasta todas as 7 mil no trabalho, mas quando chega em casa, sua esposa ficou cuidando do bebê, ainda tem 20 mil para liberar. Tentando essa também é a razão para que as mulheres vivam mais que os homens. Elas falam enquanto eles guardam tudo para dentro de si. Irmãos, deve ser falado, né? Deus queria que o homem falasse, por isso trouxe até ele todos os animais para ver que ele os chamaria. Muito bem, Adão, continue falando. Deus disse isso ao homem para não comer a árvore do conhecimento, mas parece que ele não transmitiu a ordem muito bem para Eva. Não sabemos se Deus deu a ordem a Eva também, mas certamente era da vontade de Deus que Adão conduzisse, né? Eu falo isso para muitas pessoas, né? Que Eva comeu o fruto e não aconteceu nada. Só quando Adão comeu, né, houve a queda. Lê a Bíblia para vocês verem. Mas era para o Adão ter conduzido a esposa, né? Deus criou a mulher, ele a fez para ser ajudadora. A palavra ajudadora traz em si o sentido de completar o que falta ao homem. Amém? Esteja consciente que falta alguma coisa. Sua esposa lhe foi dada para suprir essa falta. Se ela fosse igual a você, um de vocês estaria sobrando. Isso é algo, algumas vezes, a razão do conflito. Ela vê coisas que você não vê. A mulher, mas ela sente mais, né? Ela percebe mais. A mulher chega no ambiente e ela sabe a cor da parede, a cor dos vestidos de todo mundo, o sapato, né? Aí minha esposa pergunta, você viu a cor do sapato daquele cara? Você viu o vestido daquela mulher? Eu não vi nada. Eu entro e saio, o pastor fala, né? Parece uma topeira. Não vemos nada. Ele falou assim que parece um Mister Magoo. Irmão, deixa eu falar para vocês. Lembre-se que a mulher é mais sensível, intuitiva. Por isso o diabo tende a atacá-la mais. Elas são susceptíveis a acusações, angústias e ansiedades. E a maneira como você guarda a sua esposa é por meio das suas palavras. Por isso que eu repito mais uma vez. Fale o quanto vocês a amam. Diga para ela. Amém? Porque mulheres susceptíveis a palavras. Declare a palavra para ela. Isso é muito importante, irmãos. Todos admiramos a mulher do Provérbios 31, mas poucos sabem o segredo de como ela se tornou uma mulher virtuosa, né? O texto diz que o seu marido a louva. Lá em Provérbios 31, verso 28 a 29, fala assim: levante-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu todas as sobrepujas. Amém? Ele nos amou para fazer uma igreja gloriosa. Irmãos, o alvo do Senhor é fazer uma igreja gloriosa. A palavra glória é dosha, no grego kabod, do hebraico. Seu sentido é honra, mas literalmente ela significa peso. Honramos alguém quando lhe atribuímos peso. Honrar a esposa significa dar peso, dar importância às suas palavras, dar peso à sua opinião. Amém? Todas as mulheres caem ou são levantadas por causa da liderança. O quão bom o casamento depende da liderança do homem. Amém, irmãos? Muito mundo fala assim que mulher feliz é casamento feliz, irmãos. Casamento feliz é liderança na palavra, liderança no Senhor Jesus. Amém? Então, homens, busquem essa liderança sempre. Vocês lideram a casa, vocês são líderes, né, da sua esposa. Vocês são discipuladores da sua esposa e dos seus filhos. Amém? Então, creia nisso, se levante e vai honrar a sua esposa, vai falar com ela, vai dizer o quanto você a ama. Amém? Porque se você não falar isso, o diabo fala mentiras para ela. Então vai declarar a verdade. Amém? Adão deixou o diabo falar. E olha o que aconteceu. Não vamos deixar o diabo falar. Você é líder, você fala. Amém? Por isso, o capítulo fica por aqui, do livro fica por aqui, o vídeo fica por aqui hoje, sabe? Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comentem o que vocês estão achando desses vídeos, né? Do livro. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.